minutos com 8, nós vamos avisar. Não é? A correria verbal é para que vocês falem mais. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, todas, não sei se está ligado, está ligado. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, deputada Dana Matos, estar presente nessa audiência pública. É um tema que interessa sobremodo a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Nosso presidente, Guilherme Guimarães Feliciano, não está nessa mesa nesse momento exatamente porque participa da audiência pública no Senado Federal para debater a reforma trabalhista e lá defender a nota técnica da entidade quanto às inconstitucionalidades do projeto de reforma. E venho eu aqui em nome da entidade para falar especificamente do projeto de lei 3831 de 2015. E comentava, deputada e demais colegas e membros participantes dessa mesa, um pouco antes de ter assento, que a leitura desse PL, a leitura do projeto que está aqui posto à discussão, é uma das poucas, muito boas notícias das últimas semanas. Nós temos nos debruçado por incontáveis projetos de lei, de reforma, de alteração legislativa, e poucas vezes nos deparamos com um projeto tão bem articulado, tão bem escrito e que vem tão boa hora no cenário nacional. Daí porque eu fiz uma divisão que espero ser rápida, talvez dos principais temas que interessam quanto à apresentação da proposta, antecipando que a ANAMATRA é absolutamente favorável à aprovação. Em primeiro lugar, era interessante dizer que a ANAMATRA, diferentemente de outras associações, ela tem um sistema muito próprio de funcionamento. A entidade, ela não fala apenas a partir do que pensa a sua diretoria executiva eleita. A ANAMATRA, ela precisa atuar baseadas em teses que são aprovadas no seu principal congresso, que é o CONAMAT, que acontece de 2 em 2 anos. Nesse congresso, em que participam quase 2.000 magistrados de cada vez, os magistrados podem apresentar teses, essas teses são debatidas numa grande assembleia ao final desse congresso, e as teses aprovadas vinculam todas as manifestações da entidade daí para o futuro. Por que eu faço esse preâmbulo? Porque, recentemente, num congresso nosso, num CONAMAT, foi exatamente aprovada uma tese que tem relação direta com esse PL. A ementa da tese diz exatamente o seguinte: negociação coletiva na administração pública e integração no conteúdo essencial da liberdade sindical dos servidores públicos civis. Foi uma tese que nos vincula e que defende a necessidade de aperfeiçoamento da negociação coletiva e da plena liberdade sindical dos servidores públicos brasileiros. Acho que esse é um primeiro aspecto. Quanto à tese da ANAMATRA, que vincula a liberdade sindical ao direito de negociação coletiva, a questão é que a linha que se tem discutido e aprovado internamente na ANAMATRA defende que a negociação coletiva ela integra um conteúdo essencial da liberdade sindical dos servidores públicos civis e que isso tem uma matriz constitucional muito clara, que é justamente a do artigo 37, inciso 6º da Constituição do Brasil. Desse modo, a liberdade sindical, ela deriva direta e imediatamente do direito à participação, e tem que ser uma participação efetiva na determinação de condições de trabalho no campo da administração pública. A participação compreende a negociação coletiva destinada à celebração de instrumentos normativos que sejam dotados de eficácia jurídica vinculante e obrigatória a todos os participantes da negociação. De nada adianta sentar para negociar se o fruto dessa negociação não vincula nenhum desses participantes. E esse projeto de lei vem exatamente em boa hora estabelecer possibilidades de vinculação daquilo que se negocia em âmbito coletivo. Um terceiro aspecto diz respeito à importância da prevalência do primado internacional.
vale dizer, de todos os compromissos internacionais que o Brasil, como nação, assumiu no campo externo. E venho recentemente da participação da Conferência Internacional da OIT, a 106ª conferência que aconteceu em Genebra durante 12 dias, e foi muito importante observar como o Brasil era observado, e observado quanto àquilo que ele, afinal de contas, se compromete a realizar. E um desses compromissos brasileiros é justamente com a Convenção número 151 da OIT, que versa sobre o direito à sindicalização e estabelece princípios relacionados às relações de trabalho no campo da administração pública. O Brasil se comprometeu com essa convenção. Não pode ser um compromisso apenas de papel, precisa ser um compromisso efetivo traduzido na regulamentação parlamentar da Convenção número 151. E esse compromisso internacional guarda relação de correspondência direta com o PL que está sendo discutido nessa audiência pública. A outra questão que eu destaco como quarta questão diz respeito à democratização das relações de trabalho e à condição de servidor público como trabalhador. O servidor público, independentemente de estar vinculado com a administração pública, seja ela numa relação de emprego público, seja ela numa relação de regime estatutário, como é o da maioria dos casos, ele não deixa de ser, na essência, trabalhador. E nessa condição, vale dizer, na condição de trabalhador, tem direito à reivindicação de melhores condições de vida e de melhores condições de trabalho. Daí porque o pressuposto que deve ser afirmado é da superação de uma concepção antiga, que era uma concepção estatutária, uma concepção unilateralista e uma concepção autoritária da função pública, que era impermeável à participação dos servidores na determinação das suas próprias condições de trabalho. Então, o princípio constitucional estruturante do Estado Democrático de Direito, que está explicitamente referido no artigo 1º da Constituição, vincula o reconhecimento dos direitos coletivos dos servidores públicos civis. Essencialmente, a despeito dessa vinculação, digamos, especial que esses trabalhadores têm com a administração pública, não se pode lhes negar essa condição, vale dizer, de trabalhadores que, como tal, necessitam viver do seu trabalho. Eles não vivem de outra coisa, senão que necessitam viver do seu trabalho. Ainda como, digamos, um quinto ponto a ser levantado, eu volto à Organização Internacional do Trabalho para dizer que o Brasil, desde 1998, afirmou compromisso com os chamados princípios fundamentais da OIT. Dentre esses 4 princípios fundamentais está justamente a liberdade sindical e o direito à negociação coletiva, à autonomia coletiva. Além disso, o combate ao trabalho forçado, o combate ao trabalho infantil e a questão da igualdade no trabalho. São 4 princípios fundamentais. Daí porque a Convenção número 151 da OIT, ela se vincula a esse princípio fundamental, que é o princípio fundamental da negociação coletiva. E o Brasil, claro, se comprometeu a esses princípios, independentemente de ratificar ou não todas as convenções internacionais que estavam a ele vinculados, na condição de país membro da OIT. E o Brasil é país membro da OIT desde 1919. Uma sexta questão é a implicação para os administrados. Aqui nós não estamos discutindo só os direitos dos servidores públicos civis. O que nós estamos discutindo é a nossa condição de cidadãos e de administrados, porque o administrado tem direito a um serviço público que seja um serviço público continuado, um serviço público de qualidade e um serviço público que melhor nos atenda em todos os campos da cidadania. Só que não dá para falar num direito a um serviço público de qualidade se nós não somos capazes de garantir os próprios servidores. Porque o que é a administração pública? A administração pública não são seus prédios, não são seus orçamentos, não são apenas a sua estrutura física visual. A administração pública são as pessoas que lá trabalham. Daí porque o direito à administração pública é também o direito a ver os servidores públicos numa condição melhor de negociação. Bom, e claro, o projeto valoriza o diálogo social.
e essa valorização do diálogo social que está explícito em cada um dos dispositivos do projeto, faz com que o Brasil possa também confirmar a Convenção número 144 da Organização Internacional do Trabalho, que prima pelo diálogo tripartite em qualquer negociação coletiva. Por último, para não tomar, assim, explodir o meu tempo, eu gostaria de trazer aqui uma defesa que talvez esteja para além do texto do projeto. Qual defesa? Que para nós é muito cara essa defesa, que é a defesa da competência da Justiça do Trabalho para poder dirimir todo e qualquer conflito que advenha da negociação coletiva e do movimento de greve dos servidores públicos civis. A Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, é uma justiça talhada, é uma justiça que pensa o tempo inteiro a questão dos direitos sociais, é uma justiça, enfim, com expertise, tanto na questão da greve, quanto na questão da negociação coletiva. E a relação que os sindicatos estabelecem com os seus servidores não é uma relação estatutária, ela não é uma relação pública, ela é uma relação privada. Daí porque a ANAMATRA tem propugnado, ainda que com toda a resistência, pela competência da Justiça do Trabalho, para dirimir todo e qualquer conflito que advenha dessa negociação coletiva e da greve dos servidores públicos civis, que acaba sendo sempre um movimento extremado quando a negociação não é possível. E fazemos essa defesa conscientes de que essa defesa não viola a decisão da ADIM 3395 do Supremo Tribunal Federal, porque nessa ADIM o Supremo apenas afastou a competência da Justiça do Trabalho para decidir a relação direta do servidor com a administração pública e não a relação intermediada do servidor com as entidades coletivas de organização dos servidores. Bem, deputada, tentei falar rápido. Foi precisa. Não estourar demais o tempo, trouxe esses aspectos à consideração e agradeço mais uma vez a oportunidade da ANAMATRA poder debater um tema como esse. E o que nós queremos é a aprovação do projeto, ele é uma das melhores notícias dos últimos tempos. Muito obrigada. Doutora Noêmia Aparecida Garcia Porto, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.